Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer para nós estarmos aqui. Agradeço a presença de todos por estarem aqui para assistir esta apresentação. Acredito que é uma apresentação que tem uma importância, eu acredito, muito grande, em função de que muitas pessoas vivem doentes e muitos não sabem as razões das doenças. Têm feito tantos exames e, infelizmente, acabam não descobrindo a razão de tantos problemas, por exemplo, como muita enxaqueca, dor de cabeça, dores nas articulações. São tantos os problemas que as pessoas passam e que às vezes tardiamente descobrem o que está realmente acontecendo. Estamos iniciando a apresentação de uma série de vídeos e nesta oportunidade nós vamos tratar sobre a água. Você dá muito valor à água que você bebe? Será que a água ela tem realmente uma importância na sua vida? Então, quando a gente para pensar sobre aquilo que nós comemos, que nós bebemos, nós podemos dizer acertadamente que tudo aquilo que nós ingerimos, tudo aquilo que nós colocamos aqui no nosso corpo vai fazer um benefício ou não. Então nós vamos tratar do aspecto água. Então a água ela é extremamente importante. Importante também é a qualidade desta água que nós bebemos. A Bíblia ela é um livro que traz todas as instruções necessárias para um viver saudável. Se nós levarmos em consideração tudo o que a Bíblia ensina sobre o que comer e o que beber, com certeza nós teremos uma vida totalmente próspera. E isso Deus deseja que nós tenhamos. Então nós estamos aqui falando com você aqui mais perto e agradeço inclusive a presença de todos vocês, porque acredito que esta palestra de hoje terá uma importância muito grande na vida de vocês. Então iniciaremos com um texto que diz aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 2, e diz o texto bíblico que a terra era sem forma e vazia, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Observem que inicialmente Deus, ao criar todas as coisas, cria todas as coisas a partir da água. Então a água tem uma importância importantíssima na nossa vida. Existe um texto que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, que é o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 5. Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele menciona que tudo veio à existência a partir da água. Então a água ela tem uma importância, porque foi a partir dela, foi a partir da água que Deus criou todas as coisas. Então é importante que nós tenhamos em mente que a água que nós bebemos, ela vai alimentar as nossas células. E quando nós falamos das nossas células, falamos de vida ou de morte, como esta água que deve hidratar todo o nosso sistema. Este sistema que foi muito bem planejado e projetado por Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção neste aquário que vocês estão visualizando aí. É interessante que este aquário, poderemos aqui até fazer uma comparação com o nosso organismo. Às vezes, quem cuida de aquário, quem cuida dos peixes, percebe que volta e meia um peixe está mais fraquinho, está mais debilitado. E às vezes as pessoas se preocupam exatamente em tratar aquele peixe. Aquele peixe passa a ter movimentos lentos, ele começa então a tentar respirar e não consegue. E as pessoas acabam tirando aquele peixe que estava mais fraco e os outros permanecem ali. E o tempo vai passando e os outros peixes também começam a ter na sua bioquímica
problemas estruturais e acabam também morrendo. Nós podemos dizer que este aquário, ele também seria uma comparação do nosso próprio corpo. Então, a água que está dentro deste aquário é que deveria ser modificada, é que deveria ser mexida. Não tentar tratar o peixe quando a água que está ali está totalmente contaminada. Então, ela não está dando a oxigenação correta, ela está passando a ser uma água completamente ácida. E a acidez da água é que compromete a saúde das pessoas. Precisamos observar isso com muito cuidado. Por exemplo, observem aqui esta célula. Esta é uma célula humana. Se observarmos direitinho esta célula, vamos perceber que ela vive com uma considerável quantidade de água. E essa não é uma água comum, como muitos podem imaginar. Eu coloquei aí à frente exatamente este livro que está na língua inglesa. Ele diz assim: você não está doente, você está com sede. É interessante o fato de que nós devemos considerar que o problema, às vezes, de uma artrite, de uma artrose, qualquer que seja uma doença que possa se instalar no nosso corpo, a origem dela está exatamente na água que nós consumimos, que nós utilizamos. Se vocês observarem nas grandes mídias, na internet, na televisão, as reportagens que têm falado de pessoas que têm morrido, inclusive, de problemas relacionados ao consumo da água. E como disse agora há pouco, a nossa célula, ela tem bastante água. É a água que dá a vida à célula. Como vocês sabem, nós somos aproximadamente, em média, 70% de água. E nossas células clamam por água. Neste livro, do qual nós tiramos aqui algumas lições para passar para vocês, nesses breves momentos, aqui vai falar exatamente de tudo aquilo que nós vamos aqui apresentar. Por exemplo, não é qualquer água que nós devemos beber. As nossas células precisam dessa água de uma maneira desesperadora. Elas sobrevivem da água e essa água precisa ter exatamente algumas características. Observe aqui que o nosso planeta Terra, ele é composto da sua grande massa, e o que envolve a Terra é água. E aí nós falarmos que 70% do nosso corpo é água. Então todas as funções do nosso corpo passam pelo processo da água. Então, se nós não observarmos a água com cuidado, essa água que nós devemos ingerir, a gente pode colocar a nossa vida em risco. Por que nós dizemos isso? Porque a maioria de todas as funções químicas que ocorrem no nosso corpo dizem respeito à água. E talvez você até diga, não, mas eu bebo água mineral. Eu tenho uma água filtrada em casa. Mas será que a água que você está bebendo, esta água, ela é a água ideal, a água que você deveria beber? Porque, sobretudo, nós deveríamos pensar na qualidade que a água tem. E a água deve ter pelo menos 5 características. A primeira delas é que ela deve ser uma água pura. Deve ser uma água pura. E esta água pura, ela passa inicialmente por esta quantidade que deve aí alimentar o nosso organismo. Por exemplo, vocês estão aí visualizando exatamente a proporção percentual de água que existe no corpo humano. Daí a necessidade de nós pensarmos em mudar a nossa água. Porque observe aí, uma pessoa que tem de 0 a 2 anos tem 75% ou 85%, 80% de água. Uma criança que vai até de 2 a 5 anos tem 70% a 75% em média. De 5 a 10 anos, 65% a 70%.
De 10 a 15 anos, de 62% a 65%. A pessoa que vai de 15 a 20 anos, você pode visualizar aí, de 60% a 62%. Observem que na medida que nós vamos envelhecendo, a quantidade de água vai caindo vertiginosamente. Por exemplo, 60 anos você teria aí de 50% a 56% de água. Por isso a necessidade de se hidratar com qualidade, e esta água precisa ser uma água boa. Como eu disse inicialmente, ela tem 5 características. E um fator que é deveras importante no uso da água, que a gente pode observar, deixe-me apresentar aqui para vocês. Das 5 características, uma que não apresentei aqui nesta tela, que é a água pura. É uma água pura. Mas, além da água ser pura, ela precisa ter essas 4 características. Por exemplo, ela precisa ser uma água que não seja ácida. Deve ter um redox negativo a partir de menos 100 milivolts. Então é importante que a gente tenha exatamente essa água nesta qualidade. Além disso, esta água precisa ter condutibilidade, porque todas as reações químicas são feitas por eletricidade, por energia que nós temos no nosso organismo. É um fato de que, se nós não bebemos a água correta, a água que Deus nos forneceu inicialmente, nós poderemos ter problemas com os nossos reflexos, porque a água precisa ter condutibilidade. As ações, os reflexos precisam ser rápidos. Além de essa água ter condutibilidade, ter o redox, ela também precisa ter uma tensão superficial. Acontece muitas vezes que o nosso organismo, a água ao descer para a parte inferior do nosso corpo, e quando ela vai ascender, quando ela vai subir, ela vai encontrar, se essa água não for boa, uma tensão e não terá condições de subir os capilares, os nossos vasos, então ela é detida ali. Isso vai trazer exatamente um problema para os nossos tecidos, para as partes do nosso corpo que precisa ser exatamente hidratada. Mas um ponto importante que precisamos entender é que a água precisa ser alcalina. Você pode ver aí os dois extremos entre o redox e o pH. O pH quer dizer potencial de hidrogênio. Todas as reações químicas são feitas à base exatamente desse potencial de hidrogênio, que nós temos aí o H2O. São 2 moléculas exatamente que existe de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, a água precisa ser alcalina. E quando nós observarmos aqui, por exemplo, a gente pode observar nessa figura aqui que eu vou colocar adiante, observe esta figura aqui. Eis os elementos que apresentam, até certo ponto, os alimentos ou as substâncias que têm este pH, que vai exatamente de 0, 1 até 14. Na medida que o número aumenta, essa água passa a ser ácida ou alcalina. Você já tem um exemplo grande de substâncias, de produtos que têm um certo nível de acidez ou alcalinidade. Por exemplo, você tem o limão, que tem aí um pH de 2,5. E aí você pode dizer, mas um pH de 2,5 é exatamente muito ácido. Mas é interessante que a gente mencione que nem todos os alimentos ácidos, eles vão provocar problema no nosso organismo. Porque o limão, por exemplo, ele é capaz de combater mais de 160 enfermidades. E quando ele adentra o nosso organismo e passa pelo estômago, onde tem um ambiente ácido, porque o estômago precisa de fato ser ácido, este limão se transforma em uma substância alcalina e traz benefícios ao nosso organismo. Importante nós aqui ressaltarmos que a melhor água que precisamos beber é a água que tenha um pH
que seja extremamente alcalina. Por exemplo, uma água boa para se beber deve ter uma média de 8 a 9,5 para cima na escala aí do pH. E aí nós informamos que esta mudança do número 7, que seria a água no estado que se encontraria aí na natureza, no estado neutro, até 8, nós teríamos aí uma diferença de 10 vezes, porque do 7 para 8 a escala é logarítmica. Então quer dizer que eu passo do 7 para 8 são 10 vezes. Do 8 para 9 já são 100. Do 9 para 10 já são 1000. Então você vê aí a diferença gritante. Esta água, ela precisa, para ser consumida, ela precisa ser uma água hexagonal, porque deve ter 6 moléculas. E infelizmente não é a água que nós bebemos, infelizmente a água que nós encontramos aqui hoje pelas empresas que fornecem o abastecimento de água pública. Então, se vocês observarem, e aí nós compramos um aparelho nos Estados Unidos, e aí a gente mediu exatamente a qualidade desta água, e a água que está saindo na torneira, ela não chega ao pH 6. Isso quer dizer que esta água, ela é ácida. Nosso organismo, ele adoece, ele começa a sofrer os efeitos das enfermidades em função da concentração de acidez no nosso organismo, nas nossas células, que precisam ter a água no estado alcalino. Então, qual seria então a água para se beber? A água hexagonal, a água que tem um grau de alcalinidade acima de 9, por exemplo. Observe os benefícios que a água nos traz à saúde. Redução de dores crônicas. Quantas pessoas têm procurado tomar tanto remédio analgésico para resolver o seu problema de dores? Uma enxaqueca, por exemplo, e o que você poderia resolver apenas com a água, porque as dores são reflexo do que está acontecendo internamente no seu organismo. Veja que a água boa, a água pura, hexagonal, ela elimina excesso de gordura, ajuda a normalizar a pressão arterial. Quantas pessoas não têm tomado medicamentos para a pressão, quando poderia já trabalhar para resolver o seu problema de pressão alta tomando uma água que tem essa característica de ter um pH acima de 9. Outra característica da água, ela ajuda a normalizar o açúcar no sangue. Resolve infecções urinárias, alivia asma e infecções respiratórias, impede putrefação gastrointestinal, melhora a cura de feridas, reduz a candidíase, melhora o sono, aumenta a energia corporal, ajuda na inteligência, cura do refluxo na indigestão. Quantas pessoas não têm ido a tantos médicos tentando resolver esses problemas e acabam nunca resolvendo porque, infelizmente, estão procurando o caminho equivocado, o caminho errado. Tomar remédios, e vocês sabem que todos os remédios vendidos em farmácias, esses remédios trazem efeitos colaterais. E a água, na dosagem certa, na quantidade certa, não traz nenhum problema ao nosso organismo. Pelo contrário, a água alcalina, que também seja antioxidante, que tenha um redox, que esteja com uma tensão negativa de menos 100 volts e tornando-se mais negativa ainda. Por quê? Porque nossas células trabalham exatamente com esta carga negativa. Quando nós sentimos dor no nosso organismo, o nosso organismo está gritando e dizendo que nós estamos extremamente ácidos. E esta acidez, ela é produto daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos também. Então, a seguir vocês observam aqui, por exemplo, nós temos esta vasilhame, essa garrafa de água mineral.
e que as pessoas procuram exatamente na água mineral aquilo que seria ideal. Mas acontece que a água mineral, como vocês podem visualizar aqui, o pH desta água, por exemplo, é de 5,5. Esta água é extremamente ácida. Veja esta figura a seguir, a próxima, que aqui vocês já observam que o pH desta água é um pH que está medindo aqui 8,04, a temperatura de 25 graus. Você vai dizer então, então esta água é boa, é saudável, do ponto de vista dela na natureza, tendo esse pH, com certeza seria uma água adequada para ser consumida. Mas como nós dissemos anteriormente, não é só a questão dela ser alcalina, ela tem que ser também antioxidante. Por quê? Porque as doenças se manifestam no nosso corpo a partir da oxidação das nossas células. Então as nossas células ficam oxidadas. E em função dessa oxidação começam a aparecer as doenças, porque as doenças, sobretudo uma delas, que é a candidíase, o câncer, precisa estar num ambiente extremamente ácido. Quando você muda toda essa química do seu organismo, bebendo uma água de qualidade, que é antioxidante, que ela é também alcalina, tendo uma tensão superficial baixa e inclusive tendo boa condutibilidade, eis aí uma primeira parte na resolução dos problemas de saúde. E tudo isso é possível. Infelizmente, a água que sai da nossa torneira e a água também que nós às vezes usamos, que são as águas minerais, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, em São Paulo, há uma mina de água mineral que ela é extremamente alcalina, uma água muito boa para o consumo, mas infelizmente a gente não consegue encontrá-la com muita facilidade. Já essa outra figura aqui que vocês podem visualizar, aqui a gente observa que o pH desta água está em 5,53. Então, infelizmente, não é ideal para se beber, porque ela é uma água ainda, infelizmente, ácida, extremamente ácida. Aqui em Maceió, no estado de Alagoas, nós temos aqui o Riacho Catolé, de onde de onde muitos bairros são abastecidos com estas águas que são tratadas. Só que, infelizmente, essa água que chega na nossa torneira, dependendo aí da empresa que abastece, podemos encontrar muitos poluentes ameaçadores da saúde. Por exemplo, nós temos os patógenos, e aí a gente pode incluir bactérias, vírus e outros seres que vivem na água e que contaminam esta água. Além disso, nós temos também os metais e minerais tóxicos. Vocês sabem que os riachos estão sendo contaminados, inclusive pelos fertilizantes, pelas substâncias químicas que são colocadas na agricultura, na lavoura. Além disso, nós temos os químicos orgânicos, substâncias radioativas, além dos aditivos como cloro, como flúor, que são colocados na água com o objetivo de tratá-la. E isso gera sérios problemas à saúde humana. E também, por que não dizer, à saúde também dos animais. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a água, ela é vida. Você é a água que você bebe. Então, é necessário que nós tenhamos uma visão mais crítica daquilo que nós comemos, daquilo que também nós bebemos. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31, quando ele disse: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É importante que nós tenhamos uma preocupação maior com
a nossa saúde, porque infelizmente há muitas pessoas que não atentam para esse aspecto da saúde. Às vezes muitos só vão se preocupar com a saúde quando estão doentes e não se preocupam, com o que comem e nem com o que bebem, lamentavelmente. Mas seguindo aqui, vocês podem observar que há algumas normas jurídicas que impõem algumas coisas para o uso da água e como ela deve ser utilizada. Por exemplo, há uma portaria número 2914/2011 do Ministério da Saúde que diz o seguinte: a água potável deve estar em conformidade com um padrão organoléptico de potabilidade expresso no anexo 10 a esta portaria. E o parágrafo 1º diz assim: recomenda-se que no sistema de distribuição o pH da água seja mantido na faixa de 6 a 9,5. Observe aí que coisa interessante. O pH da água deve ser mantido entre 6 e 9,5. Mas, lamentavelmente, isso não tem acontecido. O pH da água ele é extremamente baixo. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, nós estamos bebendo a água que é ácida. E isso não vai ajudar o seu organismo. Por isso, muitas vezes, você se levanta indisposto. Aquelas dores no corpo, aquela moleza, aquela indisposição, dores nas juntas, nos joelhos, nos dedos, nos braços, nos cotovelos. Ou seja, nós sofremos e aí nós pensamos que isso deve ser proveniente do avanço da nossa idade, da velhice. Mas quero dizer que isso é um mito. Não é necessário que venha a idade para que você comece a sofrer as mazelas, das doenças. Pelo contrário, você pode envelhecer sem dor nenhuma no corpo e ter um organismo altamente resistente às enfermidades. Como disse inicialmente, nenhuma enfermidade vai habitar em um corpo que é alcalino. E o próprio organismo ele trabalha neste equilíbrio. Por exemplo, vamos ver aqui adiante o seguinte: essas fontes das águas, que podem ter muitos contaminantes, muitos poluentes, muitas bactérias, vírus, parasitas. E esta água que vem, ela precisa passar por um estágio, por um processo de purificação, não é? Então, observe que inicialmente a nossa água, para nós tratarmos melhor dela, e aqui vai umas dicas, seria interessante que nós colocássemos, por exemplo, filtros dessa água que abastece. Então, você observa que, às vezes, os filtros não dão conta de tanta sujeira, de tanto ferrugem que passa pela tubulação e chega à nossa torneira, e que muitas vezes nós pegamos essa água diretamente e colocamos prontamente na geladeira para bebermos. Isso é um erro. Precisamos filtrar esta água. Se você tem filtros, isso já é um caminho. Mas lembre-se que a água precisa ter 5 características. Precisa ser pura. Precisa ter um redox negativo. Ou seja, precisa ter um redox menos 100 para menos 200, menos 300. Tem que ser negativo porque nossas células elas têm uma carga no citoplasma, uma carga negativa. E isso vai fazer com que a sua célula grite saúde. E saúde é o que a célula precisa para dar conta de todo o trabalho metabólico no nosso organismo. Então os filtros vão nos auxiliar, mas a água precisa ter também condutibilidade. Ela precisa conduzir com rapidez todas as informações que vêm do nosso cérebro para todas as partes do corpo com as nossas reações. E todas as reações são feitas quimicamente no nosso organismo e tem como base principal a água. Por isso a importância da água e precisamos considerar esse aspecto. Por que devemos ingerir água que tenha boa qualidade? Observe aqui que eu estou apresentando para vocês como funciona o nosso organismo em termos do nosso vaso sanguíneo. O nosso pH sanguíneo, ou seja, ele é
acentuadamente, a certo nível, alcalino. Você pode ver que o pH do sangue humano ele está entre 7,35 e 7,45. Então, veja que o próprio organismo, muitas vezes, se esse pH cair para baixo de 7, geralmente o que é que vai acontecer? O ser humano vai entrar em coma. E aí você me pergunta, ora, Marcelo, se o pH, se eu comer qualquer coisa ácida, eu comer ou beber qualquer coisa ácida, o pH do sangue permanecerá em equilíbrio, 7,35 ou 7,45, então será que é importante isso, eu beber água que seja alcalina, que seja também um redox antioxidante? Veja bem, o nosso organismo ele grita por água, ele clama por água. Nossas células exigem quantidade de água, tanto é que um ser humano em média deve beber mais ou menos 8 copos de água diariamente, e não pode ser qualquer água, tem que ser água alcalina, ou 2 litros de água. Você pode até fazer as contas, pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml para saber a quantidade de litros. No meu caso, eu preciso beber por dia 1,8 litros, ou seja, quase 2 litros de água em função do meu peso. Mas é interessante que o nosso organismo, ele luta para manter este equilíbrio do sangue, do pH que passa no sangue. E como é que vai fazer isso? Ele vai à procura de elementos que seja alcalino no nosso corpo. E aí, quando não se bebe a água de boa qualidade, um dos fatores que pode acontecer é exatamente o nosso osso, os ossos, perder o cálcio, perder os minerais, e a alcalinidade que existe no osso será subtraída dela para manter o equilíbrio da corrente sanguínea com aquele pH de 7,35 ou 7,45. E também os dentes. Às vezes as pessoas não imaginam que as cáries são exatamente produto desta falta de alcalinidade no nosso corpo. Então, observe aqui que as nossas células, as vermelhas, que são as hemácias, que levam os nutrientes, oxigênio, a glicose para todas as partes do corpo, os glóbulos brancos, que são os anticorpos, ou seja, que terá o poder e a capacidade de destruir os patógenos ou qualquer coisa que ameace a saúde das próprias células. Então, tudo aí precisa estar num ambiente extremamente que tem uma alcalinidade. Então, na figura a seguir, que eu vou lhes mostrar, vocês observam aqui que a água ela tem um poder miraculoso no nosso corpo. Então, veja, segundo esse jornal aí de saúde americano, em março de 2007, que foi feita essa reportagem, todas as doenças degenerativas, inclusive o câncer, as doenças do coração, a osteoporose, a artrite, pedra nos rins, pedras na vesícula biliar e cáries dentárias estão associadas com excesso de acidez no corpo. Veja que coisa interessante. O nível de acidez pode provocar todas essas patologias que aí estão aí sendo apresentadas. E o que o ser humano faz? Começa a tomar remédio. E os remédios, infelizmente, eles acabam causando mais males à saúde do que mesmo você fazer um trabalho preventivo, não é? Porque chega lá na frente, já com um estrago grande, aí não há muito mais o que fazer. Mas mostrando o seguinte, que há uma rica literatura nos Estados Unidos tratando exatamente desta cura. Diz aí a água, a cura final, descubra, porque a água é o ingrediente mais importante na sua dieta e descubra exatamente a água correta, a água ideal para você. Então, isso a gente deve refletir bastante. E um outro fato também que aqui nós não poderíamos deixar de mencionar, que eu acredito ser deveras importante, é que esta água, que ela é antioxidante, que ela tem condutibilidade,
que ela também tem uma tensão superficial baixa e ela é alcalina, ela tem todos os minerais necessários dados pela própria natureza para o seu bem-estar. Então você pode envelhecer com qualidade de vida. Quantos problemas podem ser resolvidos exatamente com o uso da boa água, da água alcalina? Mas há um aspecto que a gente precisa aqui mencionar, é que a água, ela precisa de todos os minerais que existem na natureza. O principal mineral que eu reputo aqui como de extrema necessidade do nosso organismo é o magnésio. O magnésio ele está presente na fotossíntese das plantas. Ele é o principal, é ele que recebe a luz do sol e canaliza para a planta os nutrientes, a energia que é necessária. Então, às vezes, nós sentimos muitas dores e nós não sabemos quais são os problemas pelos quais nós estamos passando. E aí a gente começa a tomar as bombas, né, dos tranquilizantes para as dores, que são os analgésicos. E aí, meu amigo, você vive sempre na dependência, tomando esses remédios quando deveriam fazer um trabalho preventivo para não chegar a este nível de estar fazendo esse tipo de substância que, vocês sabem, trazem efeitos colaterais sobre o seu organismo. Por quê? Porque as suas células, o seu próprio corpo não foi feito para colocar um medicamento desse tipo que causa um malefício. Por que ele causa efeito colateral? Porque ele não faz parte do seu corpo. Ele não é parte das suas células. E aí, o fígado é o que vai sofrer a penalidade, às vezes, por sermos desavisados ou não procurarmos manter uma postura crítica naquilo que nós comemos, naquilo que também nós bebemos. No caso do magnésio, o magnésio ele é o medicamento mineral da cura. Quantos problemas podem ser resolvidos com o uso do magnésio? E a água ideal, ela precisa ter magnésio, porque o magnésio vai oxigenar, podemos assim dizer, as suas células e dar vida a ela. Vai bloquear tantas enfermidades e vai remover esta acidez do seu organismo. O magnésio, ele vem diretamente da natureza. Mas você sabe que a nossa água, como está tão poluída, ela está tão contaminada com tantos poluentes, que aí a gente precisa tomar aqui algumas precauções. Por exemplo, o que nós fizemos na nossa própria residência? Nós fizemos o seguinte: nós tivemos que instalar exatamente este filtro aí na entrada da água. Vocês puderem imaginar, a partir de 45 dias de uso, esse filtro entupiu com a quantidade enorme de ferrugem. E o ferrugem traz metais pesados que causam problemas na nossa saúde. Além disso, nós temos ainda aqui outras formas que a gente pode ver para ajudar na limpeza, que a gente tenha uma água melhor, mas isso ainda não é tudo. Isso faz parte do processo. Então, inclusive a água que nós tomamos banho, por exemplo, aqui vocês veem que nós ainda, além daquele filtro principal, temos um filtro especial que colocamos para o banho, porque elimina o cloro, elimina a ferrugem e elimina os patógenos, né, como vírus, bactérias, parasitas e dentre outros. E aqui, a água que é filtrada, ela passa por outra filtração que vai ser aqui abastecido outro filtro que nós temos, que é um filtro que é extremamente importante para fazer com que a água ela seja esta água de qualidade. Então, como aqui mencionamos rapidamente, a água que nós bebemos, ela vai realmente dizer tudo a respeito da nossa saúde. Eu espero que nessa breve apresentação vocês possam ter tirado aí algumas ideias, não é, do que podem fazer na sua vida, porque vocês precisam adquirir um tipo de filtro
que possa dar essas características da água. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar alguns filtros que podem ajudar vocês a melhorar a sua água. Eu já vou adiantando, infelizmente, não é? As águas minerais que são vendidas no nosso país, a maioria delas, inclusive, tem muitas que são tão caras, e aí você pode imaginar e pensar que ela é a melhor, mas às vezes a água melhor, às vezes é a mais barata. Inclusive a água da torneira, que pode até ser melhor do que água mineral. Então seja crítico, tá? Eu espero que tenha contribuído com você em algum ponto aí sobre essa água, que ela precisa ser uma água antioxidante. Esta água precisa ter uma boa condutibilidade elétrica. Esta água precisa ter uma tensão superficial baixa e ela também, esta água, ela precisa ser alcalina. Pesquise, verifique, mude a sua água, mude a sua vida. Com certeza você terá qualidade de vida melhor. Eu agradeço a atenção que vocês estão dando, né, ao assistir este vídeo, e a vocês presentes aqui que vieram para assistir essa breve palestra. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo, quando vamos falar de alguns alimentos, né? Vamos falar dos alimentos industrializados, vamos falar inclusive da soja, que infelizmente muitos estão fazendo uso dela e não sabem que ela é prejudicial à sua saúde. Vamos descobrir aqui uma forma boa também de substituir esses alimentos industrializados por alimentos que são da própria natureza, aqueles alimentos que Deus fez originariamente e que estão escritos lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, para um viver mais saudável. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.